Fizemos isso durante anos e agora, durante muitos anos e também décadas, nós fizemos isso acontecer. O nosso país tem uma expertise para conseguir cada vez mais durante anos, mas a situação não é tão boa como já foi no passado. E em alguns momentos eu vou assinar uma ordem executiva instituindo, então, essas tarifas que são recíprocas nos países, por todo o mundo. São tarifas recíprocas, eles fazem isso com a gente e nós vamos fazer isso com eles. Esse é exatamente um dos dias mais importantes, na minha opinião, na história americana. Essa é a nossa declaração de independência econômica. Durante anos, um trabalho duro que nós fizemos como cidadãos. As outras nações ficaram cada vez mais ricas utilizando as nossas riquezas, mas agora é a nossa vez de prosperar. E nós vamos fazer isso. Eles estão fazendo trilhões e trilhões de dólares. Nós vamos reduzir as nossas taxas e também pagar os nossos débitos. E vamos fazer isso de maneira muito rápida. Com essas ações de hoje, nós vamos então seremos capazes de fazer a América grande mais uma vez, maior do que sempre foi. Os trabalhos e também as fábricas vão voltar para o nosso país. Você vai ver isso acontecendo. A nossa base industrial e também local, as nossas fábricas. Nós tornaremos ela cada vez mais produtoras e mais fortes na sua competição, diminuir os preços para os consumidores. Isso vai ser exatamente a era de ouro da América que está voltando. Nós vamos voltar cada vez mais fortes. Nós estamos muito satisfeitos hoje de se juntar juntos, estarmos nesse momento com o vice-presidente J.D. Vance, que está aqui. Muito obrigado. Thank you very much. Where are you, J.D.? No, that wasn't too hard to find. Não está muito difícil de achar ele por aqui. Ele está aqui, ó. Eles vezes gostam de ficar um pouco mais calmo, mas ele está aqui. Ele está por aqui, próximo a nós. Eu tenho aqui também todo o gabinete. Mike Johnson, que tem feito um trabalho incrível até aqui. E também, obviamente, todo o sucesso que nós tivemos ontem na Flórida, inclusive na noite de ontem, que vencemos com força em relação à eleição que aconteceu na Suprema Corte do Estado. Vários membros que acompanhamos e também eu quero agradecer hoje que estão aqui também nos acompanhando. Por décadas, os Estados Unidos também acompanhou essas tarifas comerciais, acompanhando essas outras nações que foram tarifando os nossos produtos de maneiras que foram inaceitáveis. Eles foram dizimando as nossas indústrias em tantos casos, utilizando já essas tarifas. Eles acabaram manipulando todas as nossas taxas. Eles impuseram diversas medidas em relação aos nossos produtos, adotaram regras que foram cruéis, criaram exatamente ondas cada vez mais difíceis e também sujas. E eles vieram muitas vezes até nós trazendo alguns detalhes, exatamente olhando para todos os acordos que foram feitos envolvendo essas barreiras internacionais. Available, and you don't have to pay too much, as I understand it. You pay nothing. It's a lot of work. Exatamente, há muito trabalho que precisa ser feito especificamente. O presidente Franklin, o presidente americano nesse momento faz uma menção ao ex-presidente Franklin, trazendo também alguns pedaços históricos para fazer uma contextualização muito específica em relação aos acordos que vão ser anunciados. Mas esses dias de ataques, eles realmente acabaram, que aconteceram durante tantos anos. Os Estados Unidos e também, assim como outros países, chegaram a essas tarifas que nós chegamos durante todo esse processo. Quando olhamos para a Tailândia, nessas tarifas que foram mais altas, que chegavam quase a 6%, as tarifas de 7% envolvendo o Vietnã e tarifas que ficaram ainda cada vez mais altas, igualmente como aconteceram hoje. Os Estados Unidos passaram isso por décadas. Tarifas que chegavam a quase 2 dígitos, a quase 2 pontos por cento,
envolvendo as peças para automotores e também para os carros, quase chegando a 10% em relação a umas tarifas que chegaram a 20%. Tarifas que foram mais altas, como aconteceu com a Índia. O presidente faz uma citação contextualizando para você que nos acompanha nesse momento, justamente olhando para o déficit envolvendo as principais balanças comerciais do mundo, como citando a Índia, o Vietnã, e como essas tarifas serão remodeladas para que eles consigam, de alguma maneira, diminuir esse déficit que acontece envolvendo a balança comercial, onde os Estados Unidos acaba mais importando nesse momento do que exportando. Em muitos casos, nós acabamos negociando com amigos que acabaram não trazendo os nossos benefícios de volta. Isso acabou sendo quase que devastador, colocando a nossa segurança nacional em risco. Eu não culpo esses outros países sobre isso. Eu culpo os ex-presidentes nesse país que não fizeram o seu trabalho direito, que deixaram isso acontecer, numa extensão que ninguém pode acreditar que isso foi possível. Nós vamos impor, então, uma tarifa de 25% em relação aos automóveis que são importados para os Estados Unidos. Brian, eu gostaria que você viesse aqui depois por um tempo. Eu estou vendo que ele está aqui, ele é um grande fã nosso e ele entende exatamente que isso é muito maior do que a economia. Ele entende. Por favor, venha até aqui, Brian. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cresci exatamente em Detroit, no Michigan, conhecidamente como um lar dos democratas. E a minha primeira vez que eu votei para o presidente foi para o Ronald Reagan. Eu pensei que seria o melhor presidente da minha vida até então a chegada do presidente Trump. Eu tenho assistido durante toda a minha vida, exatamente, passando os anos, tanto na área de Detroit, nas áreas mais próximas onde eu moro, e agora quando nós temos uma situação que é cada vez mais delicada, onde nesse momento as políticas de Donald Trump vai trazer os produtos que nós utilizamos para as nossas fábricas. Terão novos investimentos, novas fábricas serão construídas e também membros importantes. Eu trouxe aqui representantes aqui hoje junto comigo, que estão sentados próximo. Nós apoiamos o presidente e também a política de Donald Trump e as suas tarifas. Nós apoiamos ele 100%. Nós não podemos agradecer o senhor o suficiente durante, obviamente, nesse curto. Eu mal posso esperar o que vai acontecer agora nos próximos 4 anos. Muito obrigado, senhor presidente. Ele é um cara incrível. Ele está comigo desde o começo. Ele está aqui com esse grupo que nos acompanha hoje. Nós exatamente dizer para o pessoal de Michigan e para todos eles, eu conheço muito eles, eu quero agradecer a cada um, e principalmente dos setores de automóveis, eu quero agradecer a cada um de vocês. Todos são incríveis, muito obrigado, eu agradeço. Vocês estarão muito felizes num curto espaço de tempo, vocês vão ver o que vai acontecer, não só para as companhias de carro, mas também particularmente, vocês vão acompanhar exatamente esses anúncios que vão acontecer dia após dia. Ninguém nunca viu nada parecido com as ações que nós vamos anunciar hoje. Nós vamos falando também para os nossos fazendeiros, para os cultivadores que foram brutalizados durante tanto tempo. O Canadá, inclusive, acabou impondo tarifas altíssimas em vários produtos que são cultivados e produzidos por essas pessoas. Quando a gente fala do leite, por exemplo, depois dessas tarifas que foram adicionadas, uma caixa que era barata foi aumentado num valor que era absurdo em relação às suas tarifas. Então, agora, exatamente, eles estão descobrindo o que está acontecendo, como o Canadá acabou tarifando esses produtos. Mas olha só o que aconteceu agora. Quando você olha nos detalhes, exatamente, faltava um entendimento completo em relação do quão injusto eles estavam sendo tratados. E com países como o Canadá, nós temos subsidiado durante tanto tempo e continuando fazendo os negócios com eles, assim como aconteceu com o México, bilhões e bilhões de dólares, no caso do Canadá, fechando quase 200 bilhões de dólares por ano. Por que a gente está fazendo isso? Qual é a razão? Porque nós estamos trabalhando e é um déficit enorme. Amount of debt that's been placed on our heads over the last number of years, and we're really not taking it anymore.
Nós não vamos mais seguir fazendo esse caminho, envolvendo essas barreiras, também envolvendo a União Europeia com os produtos americanos. Nós vamos enviar os nossos carros, nós vamos enviar exatamente tudo, todos os nossos produtos que nós temos. E como aconteceu com a Austrália, são pessoas incríveis também que vivem por ali, mas eles acabaram banindo a carne americana, mais de 3 bilhões de dólares. Isso aconteceu somente no ano passado. Eles não querem a nossa carne, porque eles não querem afetar também os seus fazendeiros. Eu não culpo eles de fazerem isso. Eles têm o direito. Mas as coisas vão mudar a partir da meia-noite de hoje. E a China também vem tarifando os produtos americanos por anos. Essas tarifas de 65%, nós vemos envolvendo na Coreia do Sul uma porcentagem que tem uma tarifa de quase 50%. Mas isso é porque eles não querem que eles também não querem comprar o nosso arroz. Quem poderia culpar eles nesse caso? Obviamente eles têm o seu direito, nós sabemos o valor que tem toda essa produção. O preço do ovo, por exemplo, quando você olha esses produtos, agora nós temos exatamente alguma maneira de tentar abaixar alguns para os nossos produtos. O presidente nesse momento vai trazendo um pouco da situação interna e comparando com os outros países onde esse déficit comercial acaba acontecendo e olhando para esse movimento mais interno de como é possível trazer uma tarifa naquilo que ele considera mais igualitária. Quando a gente olha para as nações mais pobres, cada país no mundo nesse momento deveria pensar, talvez eliminar um pouco dessas políticas. O povo americano está pagando realmente um preço muito alto. Aproximadamente, quando olhamos ali essas tarifas de mais de 70% em relação aos Estados Unidos, nós temos uma nação exatamente muito rica, mais do que esteve em algum outro momento. Mas nós temos exatamente decidir o que pode ser feito exatamente com essa quantidade de dinheiro que vem sendo coletada. Nós fizemos uma coleta, tivemos uma receita tão alta e agora é preciso entender o que nós precisamos fazer em relação a essa quantia que foi arrecadada durante tantos anos. Nós não temos mais esse problema. Nós precisamos pensar exatamente como deve ser feito. Nós temos coletado, recolhido tanto, que é preciso fazer exatamente o que é preciso fazer com esse dinheiro, como ele vai ser utilizado. Por razões que foram ainda desconhecidas, nós vimos exatamente como essas taxas elas foram sendo colocadas, exatamente como essas tarifas foram sendo colocadas em relação a outros governos. Mas como nós vimos, então, com o passar, a partir de 1929, com a chegada da Grande Depressão, nós vimos exatamente essa tarifa de políticas num cenário que era muito diferente. Eles tentaram trazer de volta um pouco dessas tarifas para tentar salvar o país. Mas foi tarde demais quando isso aconteceu. Levou anos e anos para se livrar dessa depressão, mais do que era o esperado. Quando a gente olha aqui exatamente tudo que foi remanejado dentro do Salão Oval, aquilo que foi pensado durante a Grande Depressão, foi um trabalho feito, inclusive, realizado, mas que acabou levando muito tempo. Mas agora não é tarde demais. Nós vamos exatamente trabalhar de maneira rápida e vamos nos tornar cada vez mais ricos como país. Há exatamente tanta da nossa riqueza que foi colocada para longe de nós, nós exatamente poderemos ser muito ricos, muito mais ricos do que qualquer outro país, ou então quanto achar que nós seríamos. Quando nós olhamos esse movimento que acontece nos Estados Unidos, com essa continuidade de política que vamos fazer, de maneira não haverá um rendimento econômico. Nós acostumávamos exatamente ter uma relação tanto com o Canadá, com o México, mas esse movimento que acontecia como antes, dessa maneira não vai mais ocorrer. Quando você começa a cortar um pouco e aplicar as tarifas, você vê que esses países vão ficando cada vez mais tristes, entendendo que nós precisamos também cuidar das nossas pessoas agora, dos americanos primeiro. E hoje nós exatamente vamos dar um apoio aos trabalhadores americanos e colocando os americanos na frente mais uma vez.
Quero falar para o dorminhoco Joe Biden, que quando foi presidente dos Estados Unidos, que acabou afetando milhares e milhares de fábricas e trabalhadores e levou em situações terríveis como nunca antes. E o nosso déficit comercial bateu um recorde de $1 trilhão. Desde o começo, então, que os acordos começaram a ser feitos, durante a administração, foi um trabalho terrível que foi feito. Nós tivemos uma aprovação do Congresso para conseguir fazer uma mudança desse cenário. É um dos acordos mais robustos feitos até agora, mas esse é só o começo. O nosso país perdeu aproximadamente 9.000 fábricas. Coloca um mapa, quando você começa a olhar, você não teria espaço suficiente para marcar onde estão todas essas fábricas. É exatamente um período que foi muito difícil. Nós milhões, então, de fábricas e também trabalhos que foram perdidos. Um déficit comercial absurdo de $9 trilhões. Essa foi exatamente um dos piores acordos que já foram feitos. E como resultado disso, nós tivemos grandes perdas. Isso foi mais de trilhões até do que nós verificávamos em outros momentos. Os Estados Unidos não podem mais produzir exatamente antibiótico até o suficiente para tratar até os nossos doentes no país. Nós temos um trabalho enorme. Tivemos que ir para outros países para conseguir ter remédio para tratar os nossos doentes. E sem isso nós não conseguiríamos fazer. Nós temos verificado exatamente essa produção de eletrônicos, celulares e chips. Nós dominamos durante tanto tempo e agora nós precisamos fazer essa importação de outros países. Um chip simples, que agora a China está produzindo muito mais chips do que nós fazíamos, sendo que exatamente todos esses campos de produção que nós temos aqui no nosso país. E esse é um campo que nós costumávamos dominar completamente. Nós temos um déficit crônico nesse momento, que traz um problema econômico nacional, é uma emergência que ameaça a nossa segurança e a nossa forma de viver. E isso é uma ameaça para o nosso país. E é por essa razão que, a partir de amanhã, os Estados Unidos vão implementar uma tarifa recíproca para outras nações. Tem sido muito tempo que nós temos pensado nisso. Nós pensar nisso com mais frequência durante décadas, para verificar o que poderia acontecer. Para essas nações que nos tratam mal nesse momento, nós estamos calculando essas tarifas e monitorando como isso vai ser feito, para evitar que sejamos traídos. Nós somos pessoas boas. Nós somos pessoas boas. Mas você deixa de ser bom quando você sente que não está recebendo o tratamento correto. As pessoas que votaram pelos democratas, por exemplo, os trabalhadores da União agora estão do lado do Partido Republicano. É isso que está acontecendo. Essas tarifas, elas não serão completamente recíprocas. Eu poderia fazer isso até, mas seria muito difícil, inclusive, para outros países. Eu gostaria de ver exatamente o que poderia acontecer. Quero agradecer ao secretário de Comércio, que também está aqui hoje conosco. Então, nesse momento, você está vendo exatamente a China aparece com 67% em relação às suas tarifas. 67% quando mostro para vocês essas tarifas, como você está vendo. Aqui está muito ventando, está se ventando muito, então eu estou segurando aqui para que vocês consigam acompanhar o que está acontecendo. Então, 67% em relação a um desconto nessa tarifa recíproca que chegaria a 34%. They will be, because we never charged anybody anything, but now we're going to charge. A União Europeia, a situação com eles é difícil, eles cobram muito. Mas quando você olha para a União Europeia, você pensa que eles são muito legais, mas também não é assim. É tão patético ver isso, uma tarifa de 39%. Essa tarifação será de 20%. Do Vietnã, são ótimos negociadores, pessoas incríveis. Eles gostam de mim, eu gosto deles. O problema é que eles nos cobram demais. Nós vamos, então, tarifá-los em 46%. Taiwan,
envolvendo a produção de semicondutores, de chips. Nós éramos os reis em fazer isso aqui nos Estados Unidos. Agora a gente quase não faz quase nada sobre isso. Nós temos exatamente tendo uma falta de quase 40% em relação àquilo que nós poderíamos produzir. Nós temos companhias incríveis que poderiam fazer esse trabalho aqui. E eles estão vindo de outros países. Essa tarifa é de 64%, eles são tarifados em 32%. No caso do Japão, eles são mais difíceis, são pessoas incríveis. Eu não culpo as pessoas por fazerem isso. Eu acho que eles estão muito inteligentes até. Eu culpo as pessoas que sentaram no salão oval e que aceitaram essas tarifas. O Japão, 46%, eles... E alguns itens, eles tarifam a gente ainda muito mais. E eles serão tarifados, então, com 24%. A Índia também é algo muito difícil. O primeiro-ministro acabou de sair, ele era um grande amigo meu, mas você é um amigo meu, mas você está realmente tratando a gente de maneira injusta. Eles tarifam a gente 52%. Durante anos e também décadas, foram exatamente... Durante 7 anos atrás, quando eu estive aqui, quando eu falei sobre a China, nós falamos de centenas de bilhões de dólares com a China, em removendo essas tarifas. E eles entenderam quando nós fizemos isso. O presidente Xi entendeu. Disse que tinha, entendeu, os outros países estão fazendo isso, eles todos entendem. A gente pode soar um pouco duro, mas eles entendem tudo isso. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, ele é um homem fantástico. Infelizmente, passou por uma situação, a tentativa do assassinato. Nós conversamos, falávamos que nós precisamos fazer alguma coisa em relação a esses acordos. Ele me dizia, eu sei, eu entendo isso. Ele é um homem incrível, um fantástico. Ele entendeu exatamente, imediatamente aquilo que eu estava falando. Eu falei, Shinzo, nós precisamos fazer alguma coisa. Ele disse, ok, vamos trabalhar junto num acordo que vai ser muito melhor. Franklin, durante muitos anos, foi discutido exatamente esse acordo que poderia chegar em algo. Se você olhar aqui para a Suíça, essa tarifa chegava a 61%. No caso da Indonésia, a Malásia, Camboja, o Reino Unido, que chega a essa tarifação. A África do Sul, muitas coisas ruins estão acontecendo na África do Sul nesse momento. São bilhões e bilhões de dólares que nós cortamos os fundos porque exatamente muitas coisas ruins estavam acontecendo lá, as fake news estavam sendo espalhadas. O Brasil, com 10% e também serão tarifados com 10%. Bangladesh, 74% nos tarifa. Paquistão. No caso do Sri Lanka, 88%. Então, o que nós estamos fazendo, então, nesse momento, exatamente chegando nessa porcentagem. Muito obrigado pela ajuda. Muito obrigado pela ajuda. Eu trouxe um chapéu aqui porque está ventando muito. Alguém aqui gostaria desse chapéu aqui? Não, eu não vou dar para vocês do meu gabinete. Eu vou entregar aqui esse chapéu para os trabalhadores que estão aqui. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Eles merecem muito mais do que esse chapéu. Mas quando você vê esses números, eles são tão desproporcionais e tão injustos que, ao mesmo tempo, nós vamos estabelecer uma taxa mínima de 10%. Isso envolvendo outros países que podem ajudar a reconstruir essa economia. Então, nós vamos exatamente uma taxa mínima e nós seremos severos em alguns momentos para verificar exatamente quais são esses produtos que estão vindo para cá. Muitas coisas acontecem exatamente em alguns pontos, porque nós sabemos a quantidade de dinheiro que envolve essas importações. Quando a gente olha exatamente o tamanho de todo esse processo, as coisas que podem acontecer com as pessoas que utilizam esse processo. Mas exatamente olhando para essas nações exteriores que exatamente eles precisam pagar pelo prazer de ter acesso ao nosso privilégio de acesso ao mercado. Nós temos o maior mercado do mundo.
Nós temos exatamente durante 4 anos, quando a gente comparava esse movimento econômico, a gente via no meu último mandato, ninguém nos poderia pegar, nem mesmo a China. Mas nos últimos 4 anos, isso mudou completamente na administração Biden. Eu falei exatamente durante todo o ano, na minha campanha, que nós faríamos, isso era uma promessa de campanha e é isso que nós vamos manter. Essa é a promessa que vai ser mantida. Para qualquer companhia exatamente que enfrenta essas tarifas recíprocas, é um vai e volta. Isso exatamente não é uma total inclusão dessas tarifas, mas parte delas. Caso eles reclamem muito disso, se você quer que as suas tarifas cheguem a zero, então você vai ter que construir os seus produtos aqui nos Estados Unidos. Se você construir a sua fábrica e colocar o seu produto para ser construído na América, você não vai pagar nenhuma taxa. E a gente vai ver essas companhias vindo como nós nunca vimos antes. Igualmente, exatamente, quando podemos conversar com presidentes, reis e rainhas, todos que serão, então, chamados para poder conversar sobre essas tarifas. Diminui, então, também as suas tarifas, não tente manipular as moedas, não tente fazer isso. Se vocês soubessem o que as pessoas ficam fazendo, tentando manipular a sua própria moeda do país, isso envolve centenas de bilhões de dólares e acaba levando, inclusive, ao que é muito importante para nós. Nós devemos nos proteger sobre isso. Muitas pessoas estão tentando fazer de alguma maneira essa manipulação. Então, de maneira, às vezes ele tenta fazer isso de maneira que não seja tão óbvia, mas é cada vez mais importante que eles vão trazer um pouco mais de crescimento, como nós nunca vimos antes. E vai acontecer algo muito especial. Eu estou tão ansioso exatamente para ver o que vai acontecer de uma maneira muito mais rápida até. Esse processo de mudança já começou. Os trabalhadores já começaram exatamente nessas fábricas em diferentes pontos do nosso país. Companhias que são muito ricas, está falando de bilhões de dólares em fábricas, e isso vai ser inclusive já anunciado nos próximos dias, que já muitas delas começando a trabalhar. Eles estão comprometidos então exatamente a construir e também construir cada vez mais. Quando eu participei inclusive de uma coletiva de imprensa e falando sobre a Rússia, a Ucrânia, exatamente a situação do Oriente Médio, exatamente a situação também dos Houthis, e eles falavam da situação de ataques envolvendo ataques em navios, no mar, e os Houthis. E o presidente faz uma referência muito clara em relação aos ataques que aconteceram nos últimos dias na região do Oriente Médio. Mas essa exatamente é uma lista muito clara das companhias que já anunciaram que estão comprometidas com esse tipo de investimento. São companhias que criam suas fábricas, como a Apple. A Apple só vai gastar 500 bilhões de dólares. Eles nunca gastaram tanto. Eles vão construir as suas fábricas. Quando a gente olha também as companhias de inteligência, a Oracle, uma companhia incrível, várias companhias que estão investindo bilhões de dólares. Quase que no modo que imediato. Quando a gente olha essas companhias investindo centenas de milhões de dólares, como a TSMC, e uma das mais importantes companhias do mundo quando a gente olha de chips, e que é de Taiwan, e que é quase zero investimento, nenhum investimento de nós. Estamos falando de uma quantidade imensa de dinheiro, e que já falavam, inclusive, durante a eleição, sobre essa possibilidade. E nós não vamos pagar absolutamente nada para que eles construam. Eles vão fazer tudo isso. Quase é uma porcentagem nula em relação a isso. Pensa, nós perdemos tantas pessoas que tivemos aqui na Casa Branca, que estiveram aqui ocupando esse cargo que eu estive e que acabou roubando tanto de nós. Nós tivemos a própria companhia Johnson & Johnson, a Eli, a Lilly, a empresa Meta, que também está investindo aproximadamente 5 bilhões em investimentos. A Mac, 20 bilhões, que também vai participar desse grupo de investimento. Nós temos a Merck, Clarios, Salentis, IGM. Todas as empresas colocando bilhões e bilhões de dólares, também comprometidas quase que 100%. E nós nunca passamos por isso. Isso nós temos pouquíssimos meses de governo. Isso tudo aconteceu
Quando nós chegamos na Casa Branca, todo mundo sabia da necessidade, queríamos fazer isso. Quando a gente olha para esse movimento todo, e principalmente do setor do automobilismo, a gente olha para... Eu poderia perguntar para as pessoas que... As pessoas muitas vezes podem ser negativas, é difícil encontrar exatamente pessoas que nos ajudem nesse momento de construir algo melhor. E eles disseram, tá, o que o Trump está fazendo em relação às companhias de automóveis? Eu não consigo acreditar que, finalmente, alguém muito profissional... Eu nunca achei que alguém faria o que você está fazendo nesse momento, que tire a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Isso é uma transformação da nossa nação. A nossa nação por completo vai ser transformada. Não somente os carros, mas também absolutamente qualquer outro item que é fabricado e construído aqui. Isso é tão incrível. Esse dia é tão lindo. E Bruce, eu quero inclusive enviar essa gravação para você que está aqui, mostrando dos nossos trabalhadores da União falando sobre isso. Mas nós temos também aproximadamente 6 trilhões de investimentos. E nós não faremos isso em anos, nas últimas administrações. Esses trilhões de dólares. Isso vai ser, inclusive, ainda muito mais alto até o final do ano. Pense exatamente que 6 trilhões... Exatamente, até numa porcentagem pequena disso, sobre esse sistema, o que poderia ser feito? Isso poderia criar um país completamente novo, fantástico para os trabalhadores. Isso vai ser fantástico para absolutamente todo mundo. Nós nunca tivemos uma transformação como essa que já está acontecendo nos Estados Unidos da América. É exatamente uma coisa incrível de ser acompanhada. Nós estamos trabalhando com as melhores pessoas que sejam ricas, ou então que são grandes executivos, ou então gerenciadores, equipes públicas, e o nível de entusiasmo que eles têm nesse momento e que eles estão trazendo para o nosso país, e principalmente aquilo que nós vamos fazer a partir de agora, essas companhias que podem vir para o nosso país, elas nunca vão ver exatamente essa quantidade de dinheiro e também de vagas e empregos. O que já vai acontecer nesses próximos dias, nesse movimento que vai ser global a partir de agora. Exatamente quando a gente olha para a questão das fake news, as pessoas sempre reclamando. Mas qualquer tipo de adivinhação que as pessoas tentam fazer, e eles tentaram falar mal, isso deu tudo errado. Eles estavam errados sobre a China, eles estavam errados sobre a situação do Pacífico e também sobre o desastre em relação àquilo que foi determinado. Os trabalhos que estão aqui, vocês não entenderiam, vocês não teriam nenhum tipo de trabalho se nós tivéssemos seguido a política que foi aplicada anteriormente. Durante o meu primeiro mandato, nós falamos sobre as tarifas, que eles disseram que isso ia acabar com a economia, e nós melhoramos a economia. Eu tenho um respeito enorme pela China e pelo presidente Xi, mas eles tiraram muitas vantagens de nós. Exatamente, se você realmente não tirar essas tarifas, eu falei para eles na época, eles entenderam exatamente o que estava acontecendo, e eles provavelmente disseram que era questão de tempo para que isso acontecesse. E eles vão lutar exatamente, todas as pessoas irão lutar sobre isso. Eu sei, ok, você tem que cuidar do seu país, mas eu também tenho que cuidar do meu país. Nós não podemos continuar fazendo o que fizemos durante tantas décadas. Dessa vez, durante a eleição, aproximadamente 88% do que aconteceu em relação a chegar a 50%, eu já consegui atingir qualquer tipo de acordo comercial muito melhor do que qualquer outro presidente americano. É um nível muito alto de aprovação. E nós vamos continuar fazendo isso. Talvez os números não vão mostrar exatamente inicialmente, mas nós teremos resultados melhores até. Nós estamos acompanhando essas atividades, evitar que essas fábricas fiquem fechando e também que elas fechem. Elas não vão ser mais atingidas. Vamos trazer novas fábricas ainda. Nós falamos desse processo de renovação, de trazer exatamente o que há de mais inovador no mundo todo. Nessas empresas, nesses fabricantes de carro, nós só teremos as melhores. Eu falei, não quero mais essas empresas no México, eu quero ver que essas empresas possam ser capazes de fazer essa produção nos Estados Unidos. Durante a campanha, eu falei, não quero mais depender do México para isso. Quando eu comecei a decidir mais uma vez, então, concorrer no seu segundo mandato, eu verificava exatamente os números nas pesquisas, nas primeiras horas. Então, logo depois, quando eu olhava, eu falei, eu acho que eu vou vencer essa eleição. Não. O que as pessoas falavam, não façam isso. E eu vou falar uma coisa, se eu não tivesse vencido
vencido a eleição, pode ter certeza que muitas pessoas aqui estariam em grandes problemas. Mas quando eu olho para todo esse processo, e eu estou falando para você exatamente aquilo que eu disse, o que eu teria realizado se vencesse. Se você olhar exatamente tudo que eu tenho falado até esse momento, quando eu era mais jovem, até mais bonito, todos os meus discursos, as pessoas falavam, durante meu programa de televisão, falava como eu seria completamente apagado pelo país e que nada mudaria. Então, para mim, é uma honra tão grande, mais uma vez, estar aqui para fazer isso. Se você olhar para a China nesse momento, quando você fala de centenas de bilhões de dólares durante a minha administração, centenas de bilhões de dólares, e eles não pagaram quase nada em relação àquilo que foi ofertado. Biden, jamais ele poderia ter feito aquilo que eu fiz. Porque exatamente ele tinha uma relação muito especial com a China, né? Aquele tipo de relação que enfim. Mas os números são tão grandes, mas tão grandiosos, que eles não conseguiriam fazer isso. Então eles tentaram fazer coisas para pagar tudo isso, tentaram fazer coisas que não deveriam ter feito, mas eles não poderiam. Nós falamos de centenas de milhões de dólares que eu fiz. E nós estamos agora dispostos a fazer coisas incríveis. Passamos por uma situação muito difícil, uma eleição muito feia. Nós temos que fazer exatamente algo muito grandioso dessa vez, que bata recordes, que seja uma vitória, que seja monumental. É uma honra ver tantos de vocês aqui, assim como o meu amigo Brian, aqui conosco hoje, celebrando uma das maiores celebrações que nós estamos fazendo, porque esse vai ser exatamente a partir de agora um país completamente diferente. O mundo todo vai estar falando disso a partir de agora. Os críticos, com as suas tentativas de acertar o que ia acontecer, falando sobre a inflação, a gente está vendo essa inflação cair. E a gente fala, inclusive, até do preço dos ovos. Quando a gente olhava de um mês para cá, a gente estava num processo de quase 4 semanas. E nessa primeira semana, eu era culpado pela situação dos ovos. Mas, os ovos estão quase 200% mais caros. E eu falava, mas eu só acabei de chegar. Então nós tivemos que trabalhar para melhorar a situação dos ovos até. Nosso secretário de Agricultura fez um trabalho fantástico para mudar esse cenário. Como eu disse antes, o preço dos ovos agora acabou caindo quase 59%. Quando nós vamos, por favor, durante a Páscoa, tente não usar os ovos, hein? Porque senão eles vão ficar cada vez mais caros. Mas, igualmente, quando olhamos para a situação do mercado, do dia a dia, as pessoas reclamando sobre as situações, quando as pessoas falam daquilo que elas compram no supermercado, dizendo que o preço já estava no telhado, eu entendo o que elas estão falando, eu sei exatamente o preço em relação envolvendo todos esses produtos, como gasolina, a eletricidade, também todo o processo envolvendo. E quando a gente olha o que aconteceu, realmente era um preço alto. Nós criamos, então, exatamente um processo para que houvesse a diminuição desses preços. Quando a gente está vendo esse preço cair já ao longo desse mês. Nós passamos por um processo de verticalização em relação à inflação, mas quando a gente olha para o que aconteceu com o dorminhoco do Joe Biden, ele deixou que esses números ficassem cada vez mais altos. A inflação atingiu um nível mais alto. Quando veio esse tipo de energia que eles gastaram fazendo essas políticas ruins, isso foi permitindo que milhões e milhões de pessoas ficassem cada vez mais pobres, invadindo as nossas fronteiras. É tão triste acompanhar exatamente o que aconteceu. E eu vejo o nosso secretário aqui. Por favor, fique de pé, secretário. Kristi Noem. And Tom Homan.
Essas pessoas têm feito um trabalho incrível. Nós tivemos problemas graves, que as pessoas não queriam que esses dois aqui trabalhassem. Nós vimos os trabalhos deles e também evitando que outras gangues ganhassem cada vez mais terreno e alguns juízes tentando evitar que eles fizessem o trabalho deles. Eles não querem ir embora, eles não querem tirar essas pessoas daqui. E vocês têm feito um trabalho incrível. Muito obrigado, secretários. E agora nós temos uma fronteira que tem sido a melhor. É a melhor do que nós tivemos, até melhor do que no meu primeiro mandato. Nós temos um trabalho bom no meu primeiro mandato, mas dessa vez nós temos muito mais profissionais nisso. Nós tivemos números recordes em relação a isso. É a fronteira mais segura dos últimos anos do que sempre esteve. Agora nós temos exatamente um período muito bom daquilo que foi realizado. E nós queremos que as pessoas venham ao nosso país, mas nós queremos que elas façam isso através de um processo que seja legal, de maneira legal. Nós precisamos de mais pessoas para poder cultivar as nossas terras. Nós temos nossos trabalhadores aqui para afirmar isso. Nós precisamos pessoas aqui, inclusive das nossas fazendas, para trabalhar, mas nós queremos que eles venham para cá de maneira legal e para que eles tenham uma maneira de amar nosso país. Nós não queremos pessoas que desprezem o nosso país. Agora, eu vou passar, então, em relação a um dos momentos mais históricos. Nós vamos falar sobre essas regulações e sobre esses cortes envolvendo o sistema de saúde e também que os democratas tentaram atuar durante algum tempo e que eles não conseguiram evitar quase um colapso da economia sobre as pessoas que trabalhavam nessa gestão. Eles fizeram um trabalho horrível. Essa é uma das razões, inclusive, é como as minhas taxas de aprovação, inclusive, estão tão melhores, porque comparado com a última administração, que foi uma das piores. Mas o representante da casa, o presidente Mike Johnson, o líder da maioria, John Thune, também está aqui conosco, fez um trabalho incrível até esse momento. Mas eles vêm trabalhando quase de uma maneira incansável para poder seguir ao próximo passo. Eu gostaria de nominar cada um de vocês aqui, mas realmente é difícil. Eu até escrevi esse discurso alguns meses atrás, mas realmente é difícil nomear cada um de vocês. Exatamente o corte das taxas e também das tarifas que foram feitos até agora por vocês. Tem sido fantástico o trabalho. Se você construir um carro aqui somente nos Estados Unidos, nós teremos uma redução dessas taxas. Se você construir esse carro aqui, vendido aqui e fabricado por aqui, nós teremos uma dedução dessas taxas. Isso é algo muito importante. Eu acho que isso exatamente envolve algo que nós nunca tivemos antes. Quando você olha para essa ideia, porque exatamente é tão básico, né? Se você pensa, já deveria ter acontecido há muito tempo. Isso acabou nunca acontecendo. E, de fato, agora eu posso dizer que é a minha ideia, já que ninguém teve essa ideia antes. Mas nós vamos deixar exatamente cada vez mais próximo de aumentar uma extensão específica para... Quando a gente olha exatamente para todas as outras coisas e também o orçamento que foi liberado até aqui, para esse trabalho que faremos juntos e também todos os projetos que estão sendo votados e analisados pelos congressistas, compartilhando o que é prioridade para nós nesse momento, esse corte dos juros, esses cortes que podem ser permanentes em energia, nesses investimentos, em defesa, na nossa fronteira. Tudo isso vai ser incrível. Assim, não há nenhum tipo de projeto como esse no nosso país. Eu disse, vamos fazer isso, isso precisa ser feito. Algumas pessoas vão gostar, algumas outras pessoas vão gostar um pouco menos, porque eles talvez não seja isso exatamente aquilo que eles ficaram procurando durante tanto tempo. Tem sido exatamente, quando olho para esse projeto, um dos mais incríveis já analisado e aprovado pelo Congresso. E tanto pelos congressistas, pelos senadores que estão aqui hoje. Vocês devem ficar muito orgulhosos de vocês, daquilo que foi feito. Essa é uma nova era de prosperidade.
prioridade. Nós vamos cortar alguns pontos, principalmente do orçamento, e diminuir de maneira significativa as taxações. Eu quero agradecer a você, a Rick, a John. Olha, os nossos senadores estão todos aqui. Esse é um grupo realmente muito bom de pessoas. Mas olha, eu falo que eu vou ficar bravo com vocês se vocês não conseguirem aprovar o projeto, hein? Muito obrigado, congressistas. Congressistas, eu aprecio muito a cada um de vocês aqui. Quando a gente olha para esse movimento sendo realizado exatamente dentro dessa perspectiva, eu tenho certeza que eu vou ter todo o apoio necessário na casa. Cada republicano no Congresso, cada senador, nós temos que nos unificar nesse momento. Nós não podemos nos separar. Nós temos que fazer aquilo que tem que ser entregue e fazer absolutamente tudo o que podemos para cuidar dos americanos, para entender que a única coisa que precisa ser cuidada nesse momento é o povo americano. Nós precisamos aprovar esse projeto e fazer isso, principalmente, inclusive, a situação dos nossos débitos. Nós vamos deixar que esses trabalhadores americanos, que eles não vão ter o futuro que eles merecem. Nós vamos produzir esses carros aqui, esses chips, esses aviões, os nossos minerais, os nossos medicamentos. Eu quero dizer que a uma dessas companhias, nós vamos voltar exatamente aquilo que nós fazemos. Tá aí, então, o tarifaço prometido durante toda a campanha eleitoral de Donald Trump acaba de ser anunciado. O presidente norte-americano impôs tarifas de 10% para os produtos brasileiros e ainda anunciou taxas de 34% para produtos da China, 20% para a União Europeia, 24% para a Índia. Trump disse também que as fábricas e os empregos vão voltar para os Estados Unidos. Disse que o país perdeu 90 mil fábricas com o início do acordo comercial com o Canadá e México. Confirmou um imposto de 25% sobre a importação de carros e disse que o país não vai aceitar tarifas da União Europeia e que o povo americano paga um preço muito alto pelas tarifas impostas de outros países. Trump também criticou a gestão anterior de Joe Biden.